Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live Diálogos do Jardim e hoje o nosso convidado será o querido professor Benedito Muniz. Professor Benedito Muniz, ele é escritor, palestrante, teólogo, consultor de recursos humanos e coach de executivos em várias empresas no Brasil. E eu sou a Giane, orientadora educacional do Liceu Jardim, e estarei conduzindo essa live com vocês hoje. Vamos aguardar a entrada do professor Muniz. Olá, professor Muniz, tudo bem? Como é que está a quarentena? Tá ótima. Tá ótimo. Lendo bastante. Bom, primeiramente eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigada por participar desse momento muito gostoso com a gente e falar de um tema muito bacana que é o diferencial das pessoas triunfadoras. Não é isso? Isso. Professor, é fato que apenas uma pequena parcela da população consegue alcançar seus objetivos e realizar sonhos, projetos, enquanto a maioria das pessoas não os alcançam. O que distingue um dos outros? Seria somente providência divina, sorte, ou somente desonestos conseguem se dar bem na vida? Olha só. Você sabe que aquele Abraham Maslow, aquele gênio aí da psicologia, ele fez a hierarquia das necessidades da atuação humana, né? Então ele colocou numa pirâmide, ele cortou a base embaixo e dividiu em 5 níveis. Primeiro nível, necessidades físicas, que é comer, beber, sobreviver. Segundo nível, necessidade de segurança, onde eu vou dormir, abrigo das intempéries. Necessidade social. Para o ser humano não virar de autoestima, ser notado, percebido. Quinto lugar, lá em cima, na ponta da pirâmide, necessidades especiais. Veja só, em torno aí de 70%, 80% da humanidade está lá embaixo, tentando satisfazer necessidades físicas apenas. Os grandes bolsões de miséria. Nós estamos aí, Biafra, Ruanda, periferia das grandes cidades, Vale do Jequitinhonha, essas coisas todas, estão lá embaixo da pirâmide, tentando satisfazer necessidades físicas apenas. Imagine com esse caos que está aí se instalando. Então, chegar no topo da pirâmide, nem 10% da humanidade chega. Então, isso tem muito a ver realmente com oportunidades. Como se nasce, como se vive. Por isso que quando uma pessoa arranca aqui debaixo da pirâmide, chega lá, com realizações especiais, conclui uma faculdade, faz o mestrado, se impõe na vida. Ou, quando não passa pela via do academicismo, mas juntando valores, princípios, muito trabalho, consegue chegar lá. Mas o interessante é que nem sempre quem está no topo se deu bem. Porque a gente pode perguntar, o que é se dar bem na vida? Sim. Seria juntar riqueza? Ou seria ter valores, princípios? Né? Porque com certeza, quem está no topo da pirâmide, do ponto de vista material, nem sempre tem a paz de espírito que pode ter um miserável na saia da pirâmide. É verdade. Então, por isso que é importante, a gente pode falar daqui um pouco, entre aquilo que é caro e aquilo que é raro, para fazer uma combinação dessas coisas. Com certeza, pessoas espertas
não se dão bem na vida, porque não conseguem dormir, ok? Não tem paz de espírito. Sim. Existe muita discussão acerca desse tema, né, professor? Especialistas, coaches do mundo inteiro, congressos sobre desenvolvimento de performance humana. Mas é inegável que todos concordam que, independente das circunstâncias, há um padrão comportamental diferenciado entre aqueles que alcançam o sucesso e os que chegam ao topo. Que padrão de comportamento é esse? Sucesso. O que é sucesso? Eu só vou poder ter uma boa noção de sucesso se eu comparar isso com fama. Madonna tem fama, Madre Teresa de Calcutá teve sucesso. O sucesso pode estar ligado a conquistas materiais, desde que elas estejam erguidas em cima de valores do amor ao próximo, a Deus. Normalmente, quando a gente pensa que a pessoa tem sucesso, ela só tem fama. Sim. Quando você retira aquilo que projeta lá na fama, não sobra nada. Às vezes é bala no ouvido, tristeza, angústia. Tem pessoas carregadas de fama que a gente acha que ela tem sucesso. Quando as luzes se apagam, elas choram em cima daqueles travesseiros. Sim. É por isso que é importante que eu estava vendo esses dias, lendo Chiniachik, que além de escritor, palestrante, também é psiquiatra, ele fez uma lista do que as pessoas falam na hora de morrer. O que seria sucesso para ela? Não mencionam carrões, não mencionam mansões, nem as viagens raras. Eles mencionam a ausência do que eles não tiveram. Tempo, afeto, carinho. Isso seria, na verdade, o sucesso. Ninguém está descartando o sucesso e trazendo realizações profissionais, acadêmicas e materiais para o sucesso. Desde que junto a ele estejam valores, esse olhar que percebe o ser humano. Professor, e da onde vem essa expressão pessoas triunfadoras? Ela está em comparação com outros grupos de pessoas? Por que esse destaque, as pessoas triunfadoras? Pois é, professora. Tem um braço da psicologia, especialmente da psicologia organizacional, chamada de análise transacional. A análise transacional, então, ela classificou as pessoas em 5 grupos. As pessoas perdedoras, pessoas não vencedoras, escaladoras, vencedoras e triunfadoras. Então, triunfadoras é um dos grupos, aquele que é o ideal para todos nós vivermos. Então, essa expressão triunfadoras, pessoas triunfadoras, vem da análise transacional. Esse braço da psicologia organizacional e que tem ajudado muitas pessoas. O que seria essa análise transacional, professor? Como? O que seria exatamente essa análise transacional? Isso. Então, essa análise transacional é essa didática da psicologia do êxito que coloca diante de todos nós essa classificação para que a gente fuja da raia dos perdedores. Quem são os perdedores? São pessoas que nascem e já encontram dificuldades e barreiras nessa vida. Isso pode ser pobreza extremada, isso pode ser um lar conflituoso, isso pode ser uma doença que deixa sequelas, acidentes físicos que deixam sequelas, decepções. Então, as pessoas perdedoras, segundo a análise transracional, elas se curvam diante disso. E elas não têm forças para superar. E muitas delas vão para o alcoolismo.
vão para uma autoimposição de sofrimento. Elas podem ir para aquela raia dos coitadinhos, tenham dó de mim. E ali elas ficam sem reações à vida. São os perdedores. Quer dizer, os perdedores não nos interessam. Embora, normalmente, nas famílias tem sempre um perdedor. Não importa se a família é de rico ou de pobre. É importante que a gente esteja atento para ajudar essas pessoas. As pessoas não vencedoras, segundo a análise transnacional, são aquelas pessoas que deixam de alcançar metas possíveis de serem alcançadas. Elas só não alcançam porque não querem pagar o preço, professora. Em áreas diversas. Pessoas que podem estudar e não estudam. Pessoas que podem ter um estilo de vida melhor, mas não querem sair dessa zona do conforto, não querem fazer exercício físico, melhorar a dieta. Pessoas que podem melhorar relacionamentos, mas insistem em comportamentos tóxicos. São pessoas não vencedoras. E tem as escaladoras. Quem são as escaladoras? As escaladoras são pessoas que querem vencer sem ética. Elas querem um atalho. A lei do menor esforço. Está cheio de gente por aí. É só olhar para o Congresso e para o Senado, para você ver. Está cheio de escalador. Gente que está ali para levar vantagem. Jogando, às vezes, descaradamente. Já perderam a vergonha. Tudo escalador. Se tirá-los dali, eles não sabem o que fazer da vida. Entendeu? Então, o escalador, Deus nos livre dos escaladores. Agora, o maior laço está nas pessoas vencedoras. As pessoas vencedoras, elas vencem com ética. Você não pode falar isso aqui de um vencedor. Qual é o problema dos vencedores? É que eles têm uma atuação unilateral. Normalmente, eles focam as conquistas materiais. E aí eles vão esquecendo da saúde, dos relacionamentos. Eles vão esquecendo da vida verticalizada, da espiritualidade. E quando dá por volta da década dos 50, conquistaram muita coisa, mas não tem sentido aquilo. Eles foram vencedores. Por isso, vem então os triunfadores. Os triunfadores. É deles que nós nos propusemos a falar um pouco hoje. Muito bom. E me conta um pouquinho, como que essas pessoas triunfadoras se enxergam? Fala um pouquinho para mim, como é que é isso? Porque você me falou das vencedoras, que na verdade esquecem que existe algo além do profissional, é isso? Sim. E as pessoas triunfadoras... As pessoas triunfadoras, é importante que se diga que elas podem estar em qualquer camada da sociedade. Você sabe que eu nasci na selva amazônica, né? No interiorzão da mata amazônica. Nos cafundós daqueles igarapés, morando ali debaixo de uma tapera de palha, nós encontrávamos pessoas triunfadoras. Dentro da sua limitação cultural, elas eram triunfadoras. Eu vou encontrar pessoas triunfadoras entre os cientistas, empresários, professores, todas as profissões. Porque as pessoas triunfadoras, a primeira coisa que elas têm é uma noção holística do ser humano. Que seria uma noção holística? É aquela noção biopsico-socioespiritual. Aí você diz, isso aí não tem nada a ver fundamentalmente, com a análise transnacional, ela só pegou isso da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde diz que um ser humano saudável é aquele que tem noção dessas áreas. Bio, psico, sócio e espiritual. Esse é o ser humano. Então, uma pessoa triunfadora, ela sabe que tem um corpo a zelar. Daí o estilo de vida. Busca alimentação saudável, faz exercício físico, toma bastante água, pega a luz solar, dorme adequadamente, não acumula emoções negativas, porque ela também é emocional. Cuida das relações. Para que brigar? Para que ter inimigo na praça? Para que causar clima tóxico?
E ela vai buscar espiritualidade. Quando ela acredita em Deus, então ela tem uma relação com esse ser que para ela é pessoal e interfere na vida de forma amorosa. Mas ela é ateísta, mas ela pode ser triunfadora, porque então ela pega características da inteligência espiritual, que é altruísmo, bondade, misericórdia, compaixão, não é? E mesmo assim ela pode viver a sua espiritualidade, mesmo não sendo por uma via da religiosidade. Então, assim são as pessoas triunfadoras do ponto de vista intrapessoal. Elas, como elas se veem? Elas se veem também como pessoas elas sabem que as vitórias internas precedem vitórias externas. Um triunfador, ele sabe que vitórias consigo antecedem vitórias contigo. Que as vitórias internas precedem vitórias externas. Ele só vai ser um campeão no mundo exterior se for campeão com ele mesmo. Então, nada de egoísmo, nada de orgulho, prepotência, arrogância. Também nada de timidez, senho fechado, nada disso. Eles procuram trabalhar isso. Tem uma coisa que eu queria destacar aqui, que normalmente os triunfadores levam a sério. Eles descobriram que a curva do esquecimento é que precede a curva das mudanças. Até pouco tempo se achava que era a curva do conhecimento que precedia a curva das mudanças. Então as pessoas sabiam. Aprendiam. E muitos continuavam estúpidos, mal educados, quebrados emocionalmente. Então, apareceu um cara chamado John Naisbitt, que ele disse, não é a curva do conhecimento que antecede a curva das mudanças, é a curva do esquecimento. Uma vez que eu sei o que eu preciso abandonar, eu abandono. Uma vez que eu descobri do que eu preciso me desvencilhar, eu vou me desvencilhar. Por isso os triunfadores se desenvolvem. O triunfador sabe o que é desenvolvimento. Se você pegar o significado, a etimologia de desenvolver, desenvolver é desembaraçar. Desenvolver é desenrolar. Desenvolver é libertar uma coisa boa que foi envolvida. Então, por exemplo, ali está uma pessoa com potencial triunfador. Isto é, ele tem potencial empreendedor. Só que tem uma coisa. Ele está envolvido pelo autoritarismo. De um modo geral, os empreendedores têm essa tendência autoritária. Quando ele entra para a raia dos triunfadores, ele diz assim, empreendedor quero ser, autoritário não mais. Eu vou buscar um estilo autorizado. O estilo autoritário diz, você vai fazer porque eu estou mandando. O autorizado diz, você vai fazer porque é melhor. Venha cá, deixa eu lhe ensinar. Então, os triunfadores, eles sabem que a curva do esquecimento precede a curva da mudança. Eles não vacilam. Ainda essa semana eu estava ouvindo um psicólogo que diz assim, olha, as pessoas não avançam na vida, em termos de saúde emocional e interpessoal, porque elas sabem o que tem que abandonar e não abandonam. Aí sem chance. Vai ficar marcando passo, né? E para fechar, como eles se veem melhor, eu quero destacar aqui a imensa capacidade do pertencimento. Os triunfadores, professora, eles fazem tudo para se sentirem pertencidos na equipe, através de uma atuação técnica interpessoal fantástica. Na família, na sociedade, na vizinhança. E também, quem estiver sofrendo a sua influência, ele vai fazer com que essas pessoas se sintam pertencidas por ele.
Essa é uma das maiores necessidades do ser humano, é sentir-se pertencido. Então pensa num pai e numa mãe triunfadores. Os filhos sabem que pertencem. Quando, por exemplo, um pai e uma mãe pegam um filme de um ultrassom e chega para o filho e diz: te mostrar. Essa foi a primeira sonografia sua. Você foi tão esperado. Você pertence. Ei, pensa um professor triunfador que faz com que o aluno se sinta pertencido a ele. Sinta-se pertencido à escola. Então a escola se torna uma escola inteligente, onde ele vem certo de que o tempo que ele vai passar ali vai ser rico. Quando uma empresa tem liderança triunfadora, o profissional liga-se de tal maneira que o sobrenome dele é Francisco de tal empresa. Porque ali tem pessoas triunfadoras. É bem por aí. Muito bom As esse características tema, né, professor? pessoais. Tem as interpessoais, como que eles atuam na linha interpessoal, a gente vai ver daqui a pouco. Muito gostoso falar sobre isso. A gente fica aqui pensando, ai meu Deus, triunfador, vencedor, bem-sucedido, vem todas essas palavras ao mesmo tempo em nossa mente, não é verdade? É um Eu fico conforto muito pensando, grande. diversos estudos, professor, apontam que as pessoas bem-sucedidas, né, ou triunfadoras, atingem suas metas não apenas por serem quem são, mas na maioria das vezes pelo que fazem. Sendo assim, o que podemos fazer? Quais os passos para nos tornarmos pessoas triunfadoras? Pois é. Há pessoas que realizam bem, elas fazem bem. Isto é, do ponto de vista técnico, elas não precisam de retoques. Sabe qual é o peso de uma competência técnica aprimorada? 25%. Nossa. Porque se elas apenas fazem, se elas realizam com excelência técnica, o peso disso é 25%, seja na família ou seja na empresa. Por exemplo, um professor com um domínio técnico do conteúdo seu e com uma didática brilhante, ele está fazendo o desempenho profissional técnico de forma linda. O peso disso, 25%, para ele se impor como mestre. 75% tem que ver com aquilo que eu sou. É relações interpessoais a partir de um aprimoramento pessoal. Por exemplo, se eu entro em sala de aula e eu apenas sou um profissional da educação, eu vou despejar conteúdo acadêmico com uma brilhante didática. Mas se eu sou um triunfador, eu sei que isso só é 25%. 75% tem que ver com o meu tom de voz, com a minha atenção àquele aluno que está triste, com aquele que está tendo alguma dificuldade, e às vezes não externa e nunca vai falar, mas ele sofre. O meu olhar de empatia, percebe? Esse é o peso de 75%. Se eu sou um pai que não deixa faltar nada, isso é um peso técnico, é 25%. Agora, se eu ponho para dormir e conto uma história, se eu dou uma atenção especial, 75%. Ser é muito mais forte do que fazer e ter. Não adianta eu ter. Se eu ser, fazer tem que ver com desempenho técnico. Ter tem que ver com acumulação material. Ser tem que ver com princípio.
Em 2012, teve um caso muito impressionado numa corrida, acho que de cross country, ali em alguns dos países ali na Europa. O Abel Mutai era um atleta do Quênia. Ele estava liderando a prova com folga. Atrás dele vinha Ivan Fernando Anaya, da Espanha. Quando o Fernando viu, de propósito, o Abel, o queniano, diminuiu a velocidade, diminuiu os passos, achando que tinha cruzado a linha de chegada. Era a hora do Ivan passar por ele e conquistar a prova. Mas ele ficou por trás e falou para o Abel: você ainda não cruzou a linha de chegada. Ainda. Abel leva um susto e então ele permanece atrás de Abel. E Abel ganha a vitória. Os jornalistas foram em cima. Não acreditamos, você podia ganhar. Ele falou: como ganhar? Por quê? Por que você fez aquilo? Ele disse: eu fiz o quê? Por que você deixou ele ganhar? Ele foi: porque ele ia ganhar. Porque ele ganharia a prova. Isso não teria nenhum mérito na minha vitória. Mas os repórteres insistiram e ele disse: ok, se eu ganhasse desse modo, o que eu ia dizer para a mamãe quando eu chegasse em casa? O que eu ia falar para a mamãe? Isso são valores. São pessoas regidas por princípios. Nenhuma glória, nenhuma conquista tem valor quando princípios são atropelados. Hoje, praticamente não se lembra de Abel Mutai, mas sempre vamos lembrar de Ivan Fernandes Anaya. É por isso que cada adolescente deveria pensar: se isso vazar, o que eu vou falar para a mamãe? Sim. Eu vou falar para papai. Ok? Essa é a diferença entre ser, ter e fazer. Eu posso ser, ter e fazer com brilhantismo. Ser quando eu vivo por princípios. Fazer quando eu faço com excelência o meu trabalho. E ter quando eu não deixo que coisas me dominam, mas quando eu sou senhor das coisas. Ok? Muito bom. Muito bom, professor. Maravilha. Que delícia ouvir o senhor falando sobre isso. Nos faz refletir muito sobre nossas atitudes, nossos comportamentos, em relação a tudo, em relação à família, ao trabalho, às pessoas com quem a gente convive, na verdade. Acho que é um momento de muita reflexão essa live hoje, viu? Eu queria aproveitar e dizer aos nossos telespectadores que se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser tirar qualquer dúvida com o professor Muniz, estamos aqui ansiosos para responder as suas dúvidas. Tá bom, pessoal? Mandem as perguntas para a gente responder no final da live. Vamos continuar, professor? Vamos. Então vamos. Professor, penso que um dos grandes desafios que enfrentamos atualmente é a falta de motivação. Nesse cenário tão atípico que estamos vivendo, com tantas dúvidas e incertezas, se não tomarmos cuidado, podemos cair nas armadilhas emocionais que podem trazer prejuízo às nossas vidas. De que forma podemos buscar essa automotivação? Nos ajude. Muito bem. Em torno de 80% da humanidade não sabe lidar com crise, com ventanias fortes. O medo bate e paralisa as pessoas. Sim. As inteligências elas são paralisadas. E as pessoas ficam sem ação. Para 80% das pessoas, o medo paralisa.
E elas têm uma tendência de colocar a lupa em cima do problema. Nós estamos diante de uma realidade. Nós estamos diante de uma pandemia terrível. Ela é fato, ela é realidade, tem mergulhado famílias em dor, em lágrimas. Mas todo vírus vem e vai. Como nós vamos ficar depois disso, ainda nem sabemos direito. O que é importante, o que é preciso, fundamentalmente, é preciso as pessoas que têm condição de verticalizar-se numa crença divina, fica mais fácil. E horizontalizar as relações com a equipe, começando na família. E entender que essas coisas, que essa pandemia não é a primeira. Nós já tivemos até piores do que ela. Hoje nós temos condições de tratar melhor do que tivemos com gripe espanhola e outras coisas mais. Importa estar atento às orientações e uma prevenção segura. Não colocar lupa em cima de um problema para que o bicho fique pior do que de fato ele é. Ok? Outra coisa, muitas informações desconexas e muitas delas alarmistas e sem fundamento estão rolando por aí. É preciso que eu tenha sintonia com fontes científicas abalizadas, para que eu não entre em desespero. Hoje eu estava ainda ouvindo, uma das melhores coisas é você não estar muito ligado em muitas informações. Excesso de informação vai complicando a vida. Eu estou tirando muito meu tempo para ler, escrever, ajudar alguém em situação que merece que eu possa ajudar, palavras de ânimos, e assim logo passaremos por isso. Ok? É importante manter-se com otimismo. E nem todos creem em Deus. Eu acredito, eu sou teísta. Eu creio que Deus existe e atua. Então, para mim, fica mais fácil cruzar. Porque eu sei que Ele está no barco. Ok? Eu sei que Ele está aqui. Eu também, professor. Então, com essa confiança, eu avanço, até dando uma risadinha no meio da ventania. Ok? Se você também crê assim, acredite que deixar um pensamento aqui de inteligência espiritual, independente de religião. Deus não prometeu nos livrar das crises, mas Ele prometeu nos livrar nas crises. É bem isso daí. Com certeza, professor. Chegou uma pergunta aqui da Patti Cloud. Ela perguntou assim, professor, como lidar com pessoas que não querem ser triunfadoras, tanto na área educacional, na área escolar, quanto em atividades profissionais? Ok. Eu daqui a pouco ainda queria falar sobre escolhas. Oi, professor. As pessoas não vão. Oi? O senhor pode repetir, por favor, professor? Acho que cortou. Sim. As pessoas que não querem chegar no nível triunfador é porque elas não querem.
A alegria que elas estiverem vivenciando. O que pessoas assim? Se é família, a gente insiste mais, porque é família. A gente trabalha bem, insiste. Na vida profissional, empresa não é igreja. Professor, Empresa é uma professor Muniz, Oi. o senhor está me ouvindo? Ok? Sim, estou te ouvindo. Os nossos telespectadores estão pedindo para o senhor repetir, que o som sumiu e ninguém ouviu nada dessa resposta. Tá. Eu acho que a conexão está ruim agora. Acho que melhorou agora. Ok, amiga? Tá me ouvindo? Eu estou Beleza? ouvindo, mas eu acho que as pessoas não ouviram. Eu também não consegui ouvir a sua resposta. Das pessoas que não querem ser triunfadoras. Está todo mundo ansioso para saber essa resposta e nós não conseguimos ouvir nada. Tá bom. Eu disse que quando eu me deparo com pessoas que não querem ser e essa pessoa é família, então a gente precisa insistir porque é família. Família é esse núcleo onde a tolerância é mais ampla. Quando se trata de empresa, eu disse que empresa não é família e nem é fundação. Empresa é uma organização com objetivo de lucro e ponto final, onde a gente chega para dar o melhor. Então, a gente mesmo assim, porque hoje o ambiente da empresa é um dos ambientes que mais educa as pessoas. Ok? Mas depois de haver feito tudo, depois de você ter caminhado bastante, você vai dizer um abraço. Não tem apenas profissionais da educação, tem educadores. Né? Então, eles não querem só despejar conteúdo acadêmico, eles também querem educar. Por isso que vocês se dedicam. Vocês não desistem fácil, vocês insistem. E, às vezes, nem vão colher os frutos enquanto a pessoa, o aluno estiver ali. Mas um dia você vai cruzar com eles, como a professora me falou que cruzou com ex-alunos na Paulista. Em plena Paulista, ela disse um dos alunos que mais perturbou a vida dela. Quando ela viu aqueles longos braços abraçando ela, levou um susto. Como ia reconhecer? Ele disse, professora, que alegria te ver. Eu sou engenheiro. Eu sou diretor de uma empresa que levou ela. Subiram lá na empresa. Tá vendo? Porque isso é educador. Então, quando um aluno não quer ser triunfador, a gente tem que entender que isso é um momento, é uma fase. Mas um educador, ele não desiste de investir traços de triunfadores. Né? E, Professor, agora, às vezes é só uma infelizmente, fase, né? a gente Às vezes é espera, o né? momento que o indivíduo está vivendo. Isso não significa que ele vai ser assim a vida toda, né? É, é, é por isso que a gente não desiste do ser humano. Um triunfador não desiste do outro facilmente. E dificilmente uma pessoa resiste aos toques triunfadores. Normalmente ela quer vir participar dessa fase ou dessa raia linda que são os triunfadores, né?
Só para aqueles que estão entrando agora, gostaria de dizer que essa é a nossa live sobre pessoas. Estamos aqui para falar do diferencial dessas pessoas, né? Qual a diferença entre uma pessoa triunfadora, uma pessoa vencedora, uma pessoa escaladora, não vencedora e as pessoas perdedoras. Estamos aqui exatamente para falar sobre as pessoas que estão lá no topo, né, professor? As que são as triunfadoras. Sim. Voltamos? Sim. Melhorou okay. Um pouquinho tá me ouvindo? Agora, professor. A internet não está colaborando hoje. Tá. É verdade. Professor, vamos continuar nosso bate-papo? A gente tem mais alguns minutinhos. Ok. Parece que surgiram outras perguntas a respeito dos jovens que não têm muita ambição, não querem ser triunfadores, e parece que isso é um assunto que intriga um pouquinho as famílias. Inclusive, uma outra pessoa chegou a perguntar: e quando eles não querem realmente serem triunfadores? E quando não é apenas uma fase, um momento? O que a gente faz para motivá-los? Qual seria essa resposta, professor? Olha, o que leva um aluno com oportunidade rara, como estudar no Liceu Jardim, numa das melhores regiões do país, enxergando que a vida hoje é daqueles com melhor preparo para servir? O que leva um aluno não querer valores ou dedicação à vida acadêmica? É claro que por trás disso deve ter os seus problemas de ordem pessoal, existencial. A vida está muito hoje atacada, agredida por correntes filosóficas, pensamentos e tantas coisas que agridem a mente da moçada, que quando aconteceu um negócio desse, uma situação dessa, é procurar a equipe do colégio de profissionais que podem ajudar, ou então um profissional que possa conduzir essa moçada, o filho, a filha, até às vezes é preciso, é necessário. Há situações diversas aí. Pode ser de ordem emocional, pode ser de ordem orgânica, carência de minerais, de vitaminas, é preciso tudo isso. Como é que está esse sangue? A vida é o sangue, como é que está isso tudo? Porque se a pessoa tem baixo nível de energia, ela não consegue reagir. Tem aluno que dorme em sala de aula. É preciso estar atento a isso. No levantamento do PET aí, dá para localizar situações em que seria uma orientação imediata de uma orientação emocional com um profissional da área, ou mesmo exames detalhados para ver as carências de vitaminas, minerais que estão nesse organismo aí. É preciso fazer um levantamento. Sim. Não dá para dizer simplesmente não quer. É difícil você encontrar alguém com tanta apatia, com tanto aborrecimento emocional, que às vezes é consequência de desequilíbrios orgânicos e somáticos que estão aí. Eu não me arriscaria, não tem aqui um toque mágico. É preciso saber se essa apatia tem fundamentos. Bioquímicos. E às vezes é preciso tratamento. As sinapses não estão funcionando aí, né, como deviam. Principalmente para encarar um desafio acadêmico legal aí. Professor, acho que isso está muito ligado à motivação, né? E realmente acho que a gente tem que descobrir qual é essa motivação. É impossível uma pessoa não ter nenhuma motivação interior, né? E pensando nisso, eu estou pensando aqui que há alguns anos o senhor realiza um trabalho muito especial aqui com os alunos do 9º ano.
do nono ano do ensino médio, traçando o perfil desses jovens para ajudá-los a encontrar sua identidade e o seu caminho profissional. Conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto, que eu acho que tem muito a ver com esses jovens que ainda estão perdidos, né, que ainda não têm ambições, mas a partir do momento que você trabalha essas habilidades, né, esses diferenciais de cada um, talvez apareçam sim algumas características positivas para que elas possam ser desenvolvidas e, quem sabe, né, se tornarem pessoas triunfadoras, não é verdade? Isso. Conta um pouquinho para a gente desse trabalho, professor. Esse levantamento, que é um levantamento científico dos alunos a partir do nono ano, tem direcionamentos extraordinários para a vida, como vocacional, e tem as dicas dos comportamentos que eles precisam evitar, para não sabotar, esses comportamentos não sabotarem a ambição e outras coisas mais. Se conhecendo, nessa fase, é uma oportunidade rara, porque ele não precisa aprender com a vida. Ele vai aprender com uma informação do estrutural dele. Eu sempre digo a eles que a vida é uma grande mestra, mas ela cobra caro. Se eu tiver que esperar aprender com a vida, eu vou aprender lá para a década de 60. Sim. Tarde demais, ou muito tarde. Então, o colégio está oferecendo isso para os alunos a partir do nono ano. Que, se conhecendo, eles podem evitar problemas de ordem emocional, porque 80% dos problemas que a gente passa na vida são de ordem emocional, não são de ordem técnica. E os pais, muitos pais não sabem como lidar com os filhos, com determinados comportamentos, determinadas estruturas emocionais, determinados perfis, determinadas personalidades. Não são fáceis de lidar. Por quê? Porque a gente não sabe o mapa dessas figuras. E eles apresentando traços negativos, aí pronto. A gente já acha que eles é assim e eles não são. Ninguém é os traços positivos, negativos. Os traços negativos nós somos. Nós tendemos a ser melhor. Nós somos os traços positivos. E o que a gente vai mostrar para eles e para os pais, olha, você ou seu filho tem esses traços positivos lindos. É com eles que eles vão tocar a vida acadêmica e conquistar a sua profissão. Esses traços negativos aqui, eles não são. Eles só tendem a ser. Ok? E aí, é aquele pensamento, tem um pensamento do Dr. Goleman, de inteligência emocional, que diz assim: só o autoconhecimento nos leva à autogestão. Eu só posso ir para a autogestão se eu me autoconheço. Olha, a maioria esmagadora dessa moçada não se conhece. Nós que estamos já de cabelos brancos, nós nos conhecemos direito. Imagina eles, estão surgindo para a vida. E tem perfis contraçados que, se não for uma orientação bem direcionada, eles travam na vida. Sim. Mas, se conhecendo, eles driblam essas situações e vão embora. Internas, coisas de inclinações que jogam contra. Há perfis tão fortes para serem presidentes de organizações, mas essas estruturas já estão neles. Mas é como se fosse o motor de uma Ferrari no chassi de um Fusca. É muito cavalo de força e eles saem derrapando por aí. Se não houver um direcionamento, eles batem com a cara no muro. São esses filhos independentes, donos dos seus narizes, acham que pode ser, metidos, arrogantes, prepotentes. Eles não são nada disso, eles só tendem a ser. Normalmente, esses são corajosos,
determinados, ousados, criativos, imaginativos, competitivos. Olha que coisa linda. Então, esse trabalho tem por objetivo fazer com que o jovem se conheça e, a partir desse autoconhecimento, ele domine o que o dominaria. Porque tem um cara chamado John Waltmore que ele diz assim: aquilo que eu não conheço me domina. Aquilo que eu conheço eu posso dominar, se quiser. Então, a maioria desses traços negativos estão num ponto cego. Se os adultos não se conhecem, imagina esses meninos. Sim. Não é não? Professor, e essa análise de perfil, ela pode ser feita antes do 9º ano? Ou tem que ser mesmo nessa idade de entre 14 e 15 anos? O ideal é quando completa 14 anos e o que está por volta do 9º ano aí. Que aí ele já tem consciência bem daquilo que eles são. Entendi. Mas é muito bom, hein? Muito bom, professor. Eu ficaria aqui horas, né, conversando com o senhor. Lógico, com a internet colaborando, né? Mas eu gostaria muito de agradecer a sua presença, né, o seu tempo, agradecer aos telespectadores que ficaram com a gente aqui até o final, mesmo com as interferências da má conexão da internet. E dizer que se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar no link do Liceu Jardim, que nós encaminharemos para o senhor, não é verdade? Ok. Tá bom, professor? Eu quero só terminar com um pensamento aqui. Vamos terminar então com um pensamento. Pessoas triunfadoras fazem o saneamento emocional ou mental, assim como acontece o saneamento do corpo. Só que o saneamento diário do corpo é automático, não tem que ver com vontade. Naturalmente, o corpo manda fora milhões e milhões e milhões de células todos os dias. Senão, a gente morreria intoxicado. E as emoções? Aí tem que ver com a minha vontade, com o meu querer. Então, vamos supor, eu não quero fechar o dia com nenhuma emoção negativa. Isso é saneamento emocional, ok? Então, só que isso tem que ver com o meu querer, com a minha vontade. Eu não quero emoções como raiva, ódio, sede de represália, culpa. Eu não quero nada disso, porque isso me intoxica. Então, se eu sanear a mente, pela minha vontade, pelo meu querer, como o meu corpo faz automaticamente, eu vou viver melhor. E para fechar, nesses dias de coronavírus, deixa eu dizer para vocês, ainda ontem uma pessoa da área de saúde me falou uma coisa que a gente já sabe. Esse vírus dificilmente vai pegar uma pessoa que está com o corpo alcalinizado. Pega pessoas que estão com o corpo com sangue ácido. O vírus não curte um organismo alcalinizado. Então, para isso, alimentação saudável, muita fruta e verdura, tome luz solar, beba muita água com limão e com gengibre, essas coisas aí que vocês estão cansados de saber. Fortalece o sistema de defesa. A internet está cheia de dicas. E não tenha medo dele. Fortalece a mente, que nós vamos passar por isso. E vamos retomar a vida sim. Vamos retomá-la. Acredite no que diz aí o ministro da Economia na luta pela retomada. Disse, vamos surpreender. E pelo poder de Deus, vamos surpreender novamente. Amém. Grande abraço, foi um prazer. Obrigada, professor. Belas palavras. Muito obrigada. Uma boa noite para todos. E até a próxima live Diálogos do Jardim. Obrigada, pessoal.